E aí, tudo bem? Hoje falaremos sobre movimento uniformemente variado. Na aula passada, nós vimos a velocidade variando ao longo do movimento, porém não tínhamos certeza se ela estava variando linearmente ao longo da trajetória, não é isso? E aí, pegamos o valor final inicial da velocidade e definimos a aceleração escalar média. Hoje não. Hoje vamos ver uma velocidade variando linearmente ao longo da trajetória, porque a aceleração nesse caso é uma aceleração constante. A aceleração constante é que define o movimento ser uniformemente variado. Vamos ver todos os detalhes desse movimento aqui, as equações, os gráficos, detalhando tudo para vocês, tudo bem? Se você está gostando do meu trabalho no YouTube, está estudando comigo, está aprendendo, então deixe seu like que vai ser importante aqui, tudo bem? Isso vai me motivar a continuar contribuindo para o seu aprendizado, beleza? Então deixe o seu like que vai ser importante. Então é isso aí. Vamos ver todos os detalhes do movimento uniformemente variado, terminando com a cerejinha do bolo, que é a equação de Torricelli. Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre o movimento uniformemente variado. Na aula passada nós vimos um movimento variado, que não necessariamente era uniformemente variado, que era o seguinte: nós tínhamos uma velocidade inicial, uma velocidade final. E aqui entre a velocidade inicial e final, ocorria uma variação da velocidade aqui. Eu não consigo afirmar que é uma variação perfeitamente linear, como está aqui na forma verde, ou como na forma azul. Ela está variando, eu não sei, só sei o valor final e inicial da velocidade e com isso eu calculo a aceleração escalar média. Esse tipo de aceleração que eu não sei o que acontece no meio, pode ser algo como mostrado nessa animação que eu vou fazer para vocês aqui agora. Então veja, o carro está aumentando a velocidade, depois aumenta um pouco mais rápido, depois diminui a velocidade até parar. Se a gente for ver o gráfico desse carro, ficaria assim, ó. Olha lá, ele aumenta a velocidade, aumenta um pouco mais rápido, depois diminui a velocidade até parar. Vamos ver de novo aqui a animação junto com o gráfico, ó. Aumenta a velocidade, aumenta um pouco mais rápido e diminui até parar. Nesse caso aqui, então, pessoal, eu tive 3 acelerações. Eu tive uma aceleração do instante 0 até esse instante aqui. Esse instante aqui teve uma primeira aceleração e a velocidade chegou até esse valor aqui. Vamos chamar esse instante aqui, ó, de instante 1. Aí depois aqui, ó, até esse ponto, eu tive outra aceleração, vou chamar aqui de instante 2, e minha velocidade atingiu um outro valor, que é esse valor aqui. E no final, eu cheguei aqui nesse ponto, que é o meu instante 3, e minha velocidade chegou a 0 de novo. Então vamos chamar aqui a velocidade V1, velocidade V2, e aqui a velocidade V0. Descrevendo o movimento nesse diagrama que eu fiz aqui, teria V0, depois eu teria aqui V1, depois V2, depois voltou para V0. Então o carro acelerou, acelerou e depois desacelerou. E para cada trecho desse gráfico aqui, cada um dele, se você pegar o ângulo aqui entre a reta e a horizontal, esse ângulo aqui, nós vamos ter que a tangente desse ângulo é a aceleração. Por quê? Porque nós vimos que a aceleração ela é ΔV sobre ΔT, né? E é exatamente o que está aqui, ó. A parte aqui vertical, isso aqui é o ΔV. Essa parte aqui horizontal é o ΔT. Então, assim como fizemos no gráfico do movimento uniforme, esse gráfico aqui também eu posso tirar informações dele. Nesse caso, eu tiro da inclinação da reta a aceleração. Da mesma forma que acontecia naquele gráfico, aqui é a mesma coisa. Quanto mais inclinada a reta, maior a aceleração, e inclinações negativas indicam desaceleração. Então, olha só, o carro está aumentando a velocidade, depois aumentou um pouco mais rápido, depois diminuiu a velocidade até chegar em 0 de novo, que é o que vimos na animação, não é? Então, isso aqui é o que a gente chama de movimento variado. Vou mostrar para vocês agora a diferença entre o movimento variado e o movimento uniformemente variado. Bom, pessoal, vou mostrar agora para vocês então 3 animações. A primeira aqui, ó, o carro parte do repouso e acelera até atingir uma velocidade final. Vamos ver mais uma vez, ó, o carro parte do repouso e acelera até atingir uma velocidade final. Bom, o gráfico desse tipo de movimento aqui, ó, mostrando a velocidade em função do tempo, ficaria assim. Tá vendo, ó? Acelera, 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 tá sempre aumentando a velocidade. No segundo caso, o carro está com velocidade constante e aí depois de um tempo ele acelera. Vamos ver esse caso aqui. Então tá aí, pessoal, ó, o carro está em movimento com velocidade constante e depois ele acelera. Olha lá, a velocidade aumenta. De novo, ó, velocidade constante e depois acelera. Agora vamos ver como fica esse movimento aqui junto com o gráfico desse movimento. Velocidade constante e depois acelera, tá vendo? Vamos ver agora o caso em que é o contrário, está com velocidade constante e depois desacelera. Vamos lá, olha aqui, ó, velocidade constante e depois desacelera.
De novo, ó, velocidade constante, depois desacelera, tá vendo? Até parar. E o gráfico ficaria assim, ó, velocidade constante e desacelera. Tá vendo? A inclinação da reta agora está negativa aqui. Então vamos analisar aqui o gráfico desse movimento, pegando aqui o caso que está acelerando, tá bom? O mesmo raciocínio que eu vou fazer para o gráfico que está acelerando, vale para o que está desacelerando. Então, vou fazer para o acelerando, mas vale para os dois, tudo bem? Analisando esse gráfico aqui, então, o que nós temos aqui? Nós temos esse instante aqui, ó, em que o carro começa a acelerar. Então, exatamente nesse instante aqui, o carro começou a acelerar. Então, esse instante aqui, eu vou chamar de instante inicial. E exatamente nesse instante aqui, ó, o carro parou de acelerar. Vou chamar aqui de instante final. E no instante final, ele tem velocidade V aqui, tá bom? Ele partiu de velocidade V0 e chegou em velocidade V. Então, traçando uma linha horizontal aqui, nesse ponto aqui em que a velocidade é V0, formamos aqui um triângulo. E como eu já falei para vocês lá, esse triângulo aqui tem um ângulo alfa e eu posso escrever que a aceleração é tangente de alfa. Já falei ali em cima isso para vocês. Mas o que é interessante aqui, pessoal, é o seguinte. A partir desse gráfico, eu consigo calcular a distância que o carro percorreu. Isso vale tanto para um movimento com velocidade constante, como esse caso aqui, como com velocidade variável, como nesse caso aqui. Que é o seguinte, ó, esse gráfico aqui, ele tem algumas áreas aqui. A área que ele está com velocidade constante é essa área aqui, ó. Bom, ele ficou com velocidade constante num certo intervalo de tempo aqui, que eu vou chamar de ΔT1. E eu tenho uma outra área, que é essa área aqui. E para percorrer essa distância aqui, ele gastou um tempo que eu vou chamar aqui de ΔT2. Então veja só, a gente sabe que num caso de velocidade constante, a velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, não é isso? Então, ó, se eu passar o ΔT para cá multiplicando, eu vou ter que ΔS é igual a V vezes ΔT. Para esse caso aqui, ó, a velocidade era constante em V0, certo? Ela ficou constante aqui em V0. Então aqui, ó, eu podia escrever que ΔS é V0 vezes ΔT. Isso vale para o primeiro caso ali em que eu tenho velocidade constante. Só que veja, ó, V0 é isso aqui, ó, que é a altura de um retângulo, certo? Esse retângulo que foi formado aqui com essa área pintada em vermelho, o V0 é a altura dele. E o ΔT é a base dele. Então o que é o ΔS? ΔS é base vezes altura, isso aqui, não é? Ó? Então tá dando o quê? A área desse retângulo aqui, tá bom? Então a área desse retângulo aqui, ó, é a distância percorrida. Então guarde isso, sempre que você tiver um gráfico que é da velocidade em função do tempo, que a área entre a curva amarela e o eixo horizontal vai ser a distância percorrida. Não importa se o movimento é uniforme ou variado. Nesse caso aqui tem duas coisas, né? De 0 até T0 o movimento é uniforme, então deu um retângulo aqui a área. Tá aqui, distância percorrida é a área do retângulo. De T0 até T deu um trapézio. A área desse trapézio verde aqui vai ser a distância percorrida para o movimento variado. Tudo bem? Beleza. Então, ó, vamos guardar essa informação. A área entre o eixo horizontal e a curva aqui é a distância percorrida, beleza? Agora vamos avaliar esse movimento aqui, então, o movimento variado. Nós vamos definir duas coisas aqui analisando esse gráfico. A primeira delas é a função horária da velocidade. Bom, pessoal, a gente viu ali, ó, que a aceleração ela é ΔV sobre ΔT. E no caso do movimento como esse aqui, em que a velocidade sobe perfeitamente reto dessa forma aqui, o movimento é chamado de movimento uniformemente variado. A velocidade variou de forma uniforme até atingir o valor final aqui. Isso que significa movimento uniformemente variado. Se eu pegar essa reta aqui, ó, eu posso usar qualquer dois pontos dela para calcular a aceleração. Então estou pegando o ponto inicial e o ponto final aqui. Porém, se eu pegasse dois pontos aqui no meio, daria o mesmo valor de aceleração, porque o que conta é a inclinação da reta. E a reta teria a mesma inclinação se eu pegasse um pedacinho ou se pegasse ela inteira. Então, o movimento uniformemente variado tem essa característica. E aí, se eu olhar para isso aqui, ó, a aceleração então é velocidade final menos velocidade inicial, não é? Dividido por tempo final menos tempo inicial. E aí agora eu vou passar esse tempo aqui, ó, multiplicando. Então, eu vou ter que a aceleração, que multiplica tempo final menos tempo inicial, é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Mudando tudo de lado aqui, invertendo tudo, fica V menos V0 é igual a que multiplica T menos T0. Então, se você colocar aqui T0 é igual a zero, ou seja, no instante que você começou a ter movimento variado, você deixa o tempo igual a zero, você vai ter então que V menos V0 é igual a A vezes T. Se eu passar esse V0 para o outro lado, eu vou ter que V
é igual a V0 mais AT. Esta equação aqui é chamada de função horária da velocidade. O que ela quer dizer? Que se eu conheço a velocidade inicial do carro e a aceleração do carro, velocidade inicial e aceleração, basta eu colocar o tempo aqui para descobrir qual vai ser a velocidade final dele. Tudo bem? Então essa aqui é a função horária da velocidade. E aí, ó, a partir disso aqui e da informação que nós temos aqui, que a área entre a curva amarela e o eixo horizontal fornece a distância percorrida, eu consigo definir também a função horária da posição. Vamos partir dessa área aqui e chegar na função horária da posição. Então lá no meu gráfico, eu vou copiar esse gráfico aqui para baixo de novo. Eu tenho então aqui o gráfico desse movimento que nós vimos aí do carro amarelo. Aí olha só, se eu pegar a área verde ela é o que? É um trapézio. Então a distância percorrida durante o movimento variado aqui vai ser a área desse trapézio. Então a área vai ser... A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que é a base maior? É isso aqui, ó. É a velocidade aqui. Então é V mais base menor, que é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui é V0. Tudo isso vezes a altura. A altura do trapézio está aqui, ó, que é T menos T0, que é o delta T2. Porém, nós vamos colocar só T, tá bom? Porque a gente vai pensar que o T0 é o instante inicial de aceleração, que é 0. Então vai ficar vezes T. Tudo isso aqui dividido por 2, tá bom? Só que eu quero a posição, eu não quero a distância. Então, em vez de escrever ΔS, vou escrever posição, que é S menos S0, ok? ΔS é igual a S menos S0. E continuando aqui, ó. No lugar do V, vou colocar a função horária da velocidade, certo? Tá aqui, ó. Função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Então, a gente pode colocar aqui V0 mais AT. Então, tudo isso que eu coloquei aqui é esse V aqui. Vamos colocar o resto. Tem mais um V0 aqui. Tudo isso está multiplicando pelo tempo e dividido por 2. Continuando com isso aqui, nós vamos ter o seguinte. S menos S0 é igual. Aqui, ó, eu tenho V0 mais V0, certo? V0 mais V0 dá 2V0. Mais AT, tudo isso multiplicando T e dividido por 2. Então, S menos S0 vai ficar assim, ó. Vamos fazer a distributiva do tempo aqui, ó. T vezes 2V0 fica 2V0T. T vezes AT fica AT ao quadrado. E tudo isso aqui está dividido por 2. Então, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. S menos S0 é igual a 2V0T dividido por 2 mais AT ao quadrado dividido por 2. Peguei essa fração e dividi em duas frações com denominadores iguais, que é a mesma coisa. Na hora que eu fiz isso, eu posso cancelar 2 com 2, que é 2 dividido por 2 dá 1. Então me sobra aqui S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Agora eu passo o S0 para o lado direito da igualdade, fica aqui S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2. Esta lindeza aqui é a função horária da posição para um movimento uniformemente variado. Então, olha só, para o movimento uniformemente variado já temos duas funções horárias aqui. A função horária da posição, que é essa que está aqui na tela, e a função horária da velocidade, que é essa aqui, que está na tela aqui, V igual a V0 mais AT. Então, vamos guardar essas fórmulas para a gente usar durante os exercícios. Qual que eu vou usar, professor? Putz, depende. Depende que informação você tem para você usar uma ou outra, tá bom? Isso vai depender. Mas, pessoal, uma coisa importante aqui, ó, é que essa posição em função do tempo, ela tem aqui o tempo ao quadrado aqui, tá vendo? O tempo está ao quadrado. Então, isso quer dizer que o gráfico da posição em função do tempo vai dar o quê? Quando uma função é quadrado, vai dar uma parábola, tá ok? Então agora nós vamos ver uma animação em que o carro parte de uma posição inicial e vai de forma acelerada até chegar na posição final. Vamos ver como que a posição do carro evolui em função do tempo. Então tá aí, ó. Essa é a maneira com que a posição do carro evolui em função do tempo. Veja que o gráfico está formando uma parábola. É isso aí. Vamos analisar esse gráfico aqui agora. Vamos mostrar então os gráficos aqui do movimento, mostrando posição em função do tempo, começando com esses dois casos aqui. Nesses dois casos aqui nós temos o seguinte. Ó, no caso do gráfico com a curva amarela, nós temos aqui, ó, o carro sai da posição inicial, vai para a posição final, e o movimento ocorre no sentido crescente em relação à orientação. Ou seja, a velocidade do carro está positiva. Como está no sentido crescente, nós vamos ter que a posição final vai ser maior que a posição inicial. E a aceleração dele está fazendo o quê? A velocidade aumentar. Então a aceleração aqui é maior que zero. Nesse exemplo da curva verde, o carro sai da posição inicial, vai para a posição final, de modo a aumentar a posição. E no mesmo sentido que está orientado. Então posso dizer de novo que a velocidade dele é maior que zero, a posição final é maior que a posição inicial, porém aqui ó, ele está reduzindo a velocidade, então a aceleração dele aqui é negativa. Então aqui está acelerando, aqui está desacelerando.
E poderia ser o contrário, o carro poderia estar andando no sentido oposto da pista, que é o caso dos gráficos aqui de baixo. Se o gráfico tivesse assim, nós vamos ter o seguinte, ó, o carro sai da posição inicial, vai para uma posição final, porém no sentido oposto da orientação. Então a velocidade do carro é negativa, a posição final é menor que a posição inicial. E nesse caso a aceleração é maior que zero. No último caso aqui, ó, o carro sai da posição inicial, vai para a posição final no sentido oposto de novo, na velocidade negativa, posição final menor que a posição inicial e o carro está reduzindo a velocidade, então aceleração negativa. Então são essas as possibilidades que nós temos para o movimento acelerado em termos de gráfico. Se você olhar para o gráfico e for uma parábola, com certeza ele vai ser um gráfico do movimento acelerado, ou seja, um movimento que tem variação na velocidade. E a parábola pode ter esses 4 formatos que nós estamos vendo aqui. Pode ser um formato crescente com concavidade para cima, crescente com concavidade para baixo, decrescente com concavidade para baixo, decrescente com concavidade para cima. Mas o importante é você identificar que sempre uma parábola descreve movimento uniformemente variado, beleza? Muito bem. Então essa equação aqui, dependendo de como vai estar a velocidade aqui e tal, vai dar sempre esse tipo de gráfico. Aqui vai depender se a velocidade é positiva, negativa, se a aceleração é positiva ou negativa para dar esses formatos aqui. Porém, o gráfico vai ser um desses 4 formatos. Agora, pessoal, o que nós vimos até agora foi a função horária da posição, que é essa função aqui, e vimos a função horária da velocidade, que é essa função aqui. Veja que as duas, tanto a da velocidade quanto a da aceleração aqui, ela exige o conhecimento do que? Do tempo. Tem tempo aqui e tem tempo aqui também. Porém, um cara chamado Torricelli, ele descobriu uma maneira de avaliar o deslocamento do carro no movimento uniformemente variado sem usar o tempo. O que ele fez? Ele fez uma substituição de uma função na outra. Ele pegou a função horária da velocidade e substituiu na função horária da posição. E com isso ele determinou a famosa equação de Torricelli. Bom, nessa equação aqui, como eu disse, ele pegou as duas funções e combinou, né? Então vamos lá. Ele pegou aqui a função horária da velocidade, V é igual a V0 mais AT, e função horária da posição, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E aí, pessoal, pega essa equação aqui, vamos chamar de equação 1, a da função da velocidade, e equação 2, a função da posição. Então, da equação 1, a gente vai isolar o tempo. Isolando o tempo vai ficar o seguinte, nós temos aqui, V é igual a V0 mais AT. Passa esse V0 para o outro lado, fica V menos V0 é igual a A vezes T. Passo A dividindo, fica V menos V0 dividido por A igual a T, tá? Então, o tempo é V menos V0 dividido por A. E agora pega esse tempo aqui e substitui em 2. Então, vou pegar A2, ela é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E eu vou substituir o tempo nela aqui. Substituir esse tempo aqui nesta equação. Vai ficar assim, S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo. O que é o tempo? O tempo é V menos V0 dividido por A, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. O tempo é V menos V0 dividido por A ao quadrado. E agora dessa equação aqui, a gente faz uma manipulação algébrica e faz o seguinte, pega esse S e passa para cá, o S0. Fica S menos S0. Isso é igual. Vamos fazer aqui, multiplicar. Vai ficar V0 vezes V, então fica V0V. V0 vezes V0 menos V0 ao quadrado. Isso aqui está dividido por A. Mais A sobre 2. Essa fração aqui eu posso escrever assim, V menos V0 ao quadrado dividido por A ao quadrado. Tá? A propriedade de potenciação aqui. Isso me dá a vantagem de A e o quadrado corta, sobra 1 sobre A aqui. Então, continuando essa conta aqui, eu teria assim, S menos S0, ele é o quê? Delta S, certo? Aqui ficou V0, V menos V0 ao quadrado dividido por A. Mais, aqui ficou V menos V0 ao quadrado. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso tudo está dividido por 2 vezes A aqui, então 2A. Agora a gente continua essa conta aqui fazendo o seguinte. Vamos multiplicar tudo por 2A. Para a gente multiplicar tudo por 2A, vai sumir esse denominador, vai ser interessante. Então fica ΔS vezes 2A, fica 2A vezes ΔS. Essa fração vezes 2A, fica 2A, que multiplica V0V menos V0 ao quadrado, dividido por A. Mais essa fração vezes 2A, vai ficar 2A, que multiplica V quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado, dividido
por 2A. Aqui tem umas vantagens, ó. 2A cancela com 2A, certo? Aqui A cancela com A. Então vai sobrar aqui, ó, 2A delta S é igual. Faz distributivo aqui, ó. 2 vezes V0V vai ficar 2V0V menos 2V0 ao quadrado. Mais, aqui sobrou todo esse parêntese aqui, que é V quadrado menos 2V0 mais V0 ao quadrado. Agora olha que interessante. 2V0V e 2V0V negativo, um cancelou com o outro. Aqui eu tenho menos 2V0 ao quadrado e V0 ao quadrado, sobra menos V0 ao quadrado. E eu tenho um V aqui, certo? Então vai ficar assim, ó. 2A delta S é igual. Pega esse V aqui, fica V quadrado. Esse cara com esse cara vai dar menos V0 ao quadrado. Se eu passar esse V0 ao quadrado para o outro lado, fica assim. V0 ao quadrado mais 2A vezes delta S é igual a V quadrado. Mudando tudo de lado aqui, invertendo tudo, fica o lado esquerdo V final ao quadrado, lado direito V inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Essa é a famosa equação de Torricelli, certo? Então olha só, hoje a aula foi densa. A aula foi para mostrar para vocês os conceitos do movimento uniformemente variado e mostrar essas três equações que vimos aqui. Vamos relembrar todas elas aqui, ó. Essa é a de Torricelli. Nós temos também aqui a função horária da velocidade e temos a função horária da posição. Essas três equações que nós vamos usar nos exercícios de movimento uniformemente variado. Ah, mas eu vou decorar tudo isso. Vai decorar tudo isso? Não, você vai fazer exercício e você vai memorizar isso naturalmente. Não precisa decorar, você memoriza isso naturalmente, tá bom? Então, está apresentada aqui toda a teoria do movimento uniformemente variado. E a aula que vem nós vamos nos concentrar em fazer o que? Exercícios, tá? Vamos fazer muito exercício sobre movimento uniformemente variado para praticar todas essas fórmulas que vimos hoje. Muito bem, vimos aqui os detalhes do movimento uniformemente variado, que é um movimento que ocorre com aceleração constante. Vimos os gráficos, as equações, os detalhes aqui, não é? Então é o seguinte, a aula que vem vamos fazer muito exercício sobre esse caso aqui. Exercícios com gráficos, com interpretação de gráficos, com enunciados, tudo para você praticar bastante os conceitos vistos hoje aqui. Então não perca a próxima aula, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com a galera aí, beleza? Então é isso. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.